No princípio, havia uma bolinha quicando. A bolinha quicando é o primeiro exercício de animação de muita gente. Inclusive, ele foi o primeiro que tive que desenvolver durante a faculdade. Pode parecer bem bobo simplesmente fazer uma bolinha quicando como primeira experiência, mas é interessante como esse simples exercício possui tantos fundamentos. Vamos falar sobre eles nesse vídeo. Mas Animachado, eu não quero animar uma bolinha quicando. Eu quero animar uma invasão alienígena com várias naves voando em perspectiva, tiros, explosões. É um apocalipse! Calma! Fazer uma bolinha quicando é muito simples, mas é um exercício que apresenta muitos fundamentos da animação. Bom, vamos ver esse exemplo. Parece estranho, não parece? Ela está muito rígida, não tem muita graça. Mas olha só essa daqui. Ela está bem mais interessante agora. Mas por quê? Uma das características do movimento é que ele tende a acelerar e desacelerar. Dependendo da velocidade, sensações diferentes são passadas. Olha só como isso interfere no movimento das bolinhas. Olha só como a bolinha não exibe muita mudança em seu movimento. Ele é constante do começo ao fim. Agora percebam como o movimento muda e traz uma sensação diferente. Pessoalmente, me parece muito mais natural. Claro que nem todo movimento tem essa suavidade na aceleração ou desaceleração. Ela se apresentará de maneira bem mais sutil em alguns casos. Mas isso aí eu vou abordar mais pra frente. Mas tenha em mente que ela está muito presente no movimento. Vamos ver agora como a nossa bolinha fica com aceleração e desaceleração. Apesar de estar fluindo, é como se ela estivesse presa em algum tipo de trilho. Para a nossa proposta ainda está estranho. Mas é porque está faltando algo. Preste atenção nos movimentos que as pessoas fazem quando executam certas atividades. Percebam que existe uma linha imaginária que percorre os movimentos dos braços. Eles ocorrem em arcos. Olha só como a bolinha se movimenta em arco. E agora veja como uma outra se movimenta sem arco. O movimento em arco é quem cria fluidez. Ele causa essa sensação de avanço. Já a bolinha sem arco não flui como a outra. Mas de novo, existem exceções onde você pode criar um movimento quebrando essa regra. Mas a tendência geral é que as coisas aconteçam em arco. Mas existem outras maneiras de se quebrar a fluidez de um movimento. Até porque mesmo sem respeitar o arco, a bolinha ainda segue em frente de alguma maneira. Só que, se não se levar em conta o espaço onde os desenhos estão, a fluidez também pode ser prejudicada. Veja como a bolinha parece travar seu movimento, como ela não consegue exibir fluidez. Isso acontece por causa das escolhas de onde posicionar os desenhos. Se não levarmos em conta um posicionamento correto, a impressão que ficará do movimento é que ele não está fluindo muito bem, causando essa sensação estranha de falta de avanço. Observe que, mesmo a bola seguindo um arco, o movimento não está fluido. É porque o espaçamento é uma das bases mais importantes da animação. O lugar onde você coloca os desenhos faz total diferença no movimento que estiver construindo. Voltando agora para a nossa bolinha, com seus devidos atributos, percebemos como ela flui de maneira mais interessante do que aquela que não tinha um arco, aceleração e desaceleração. Ainda é possível brincar com a materialidade da bolinha. Essa que utilizamos como, entre aspas, a correta, tem um material mais rígido que pouco ou quase nada se deforma. Isso indica do que a bolinha é feita. Se observarmos agora uma bolinha que se deforma com a colisão, isso nos passa outra sensação de material, simplesmente por achatar e esticar a bolinha. Futuramente eu vou comentar sobre isso em outros vídeos, mas saibam que é um recurso muito utilizado na animação. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma bolinha quicando. Então beleza, gente, eu estou usando o Krita, no caso aqui, para fazer a animação. Ele é um software gratuito, vocês podem baixar e testar ele, né? Ele tem as opções de fazer animação, fazer ilustração. Acho que é uma opção interessante para vocês começarem a testar. Futuramente eu posso fazer um tutorial explicando um pouco que eu sei do programa, né? Eu sei bem pouquinho, mas o pouquinho acho que já dá pra brincar e já dá pra se virar um pouquinho. Então o que acontece? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, preciso planejar como que eu vou fazer essa animação, né? Primeiramente eu vou criar aqui uma posição, fazer uma bolinha aqui. Eu quero que ela vá pra cá e caia e tenha algumas quicadinhas aqui, etc, né? E no final ela pare, igual nos exemplos que eu mostrei durante o vídeo. Então eu vou tentar fazer esse planejamento de uma maneira um pouquinho mais interessante aqui. Então
né? Fazer uma linha aqui, que é por onde a bolinha vai passar, né? A posição inicial dela. Aqui é a posição antes de cair, né? E daqui eu vou fazer a bolinha caindo pra cá e batendo no chão aqui. A bolinha ela vai bater aqui. E eu acho que eu vou adicionar mais uns 2 arcos e fazer ela parar. Então, eu vou usar esse planejamento como base para nossa animação aqui, para mostrar como é que eu vou fazer essa animação. Então, eu vou deixar ele aqui numa camada acima, vou baixar a opacidade dele, talvez 10% aqui já seja bom, já está ótimo. E aqui em outra camada, eu vou começar a animação de fato. Então, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu faço é planejamento das posições principais. Então, eu já tenho 2 posições principais aqui já, ó, né? Que é a primeira pose da bolinha, a pose antes dela cair. E as poses de contato também eu vou fazer. Então, vamos começar aqui. Tem 2 maneiras que você pode fazer. Você pode fazer um desenho só da bolinha e ir reposicionando ela nos lugares. Essa maneira ela pode ser bem mais prática, só que ela restringe um pouco o material da bolinha. Então, como ela não vai se alterar na sua forma durante a animação, pode ser que o material da bolinha fique evidente, como talvez rígido nesse caso, né? É importante ter isso em mente, assim. Esse método é mais fácil de fazer, porque você simplesmente copia e cola as posições da bolinha. Vamos fazendo aqui, que aí depois a gente vê direitinho essa situação. Que no caso, por exemplo, já vou mostrar aqui. Ó, eu dupliquei o frame anterior, né, que é esse aqui, ó. E se eu voltar, ó lá, o que eu fiz antes está aqui ó, ainda. Ó. Eu dupliquei o frame, né, que eu criei os atalhos, né, você pode configurar o programa. E eu criei um atalho para ele duplicar o frame, né, mas aqui ó, dá para você criar um quadro em branco ou duplicar o quadro. Então no caso eu fiz esse atalho aqui, ó, F6, que é duplicar o quadro. Se fosse F7, ele ia criar um quadro em branco e ia sumir o desenho que eu fiz antes. Então é mais ou menos isso. Então eu vou fazer aqui, vou usar o método que eu falei antes, que é de reaproveitar a bolinha. Aqui ó, já estou criando as posições e aqui a posição onde a bolinha vai ficar. Mas o planejamento é importante, você já tem uma noção de onde a bolinha vai ficar, né? Isso é muito interessante assim para ter uma noção já de como fazer a animação. Agora, entre essas poses aqui, ó, essas aqui, eu vou afastar esses frames, eu vou criar um intervalo aqui. O atalho que eu tenho é F5. Só que você pode aqui, ó, inserir quadro de espera. Aqui, ó, botão direito aqui na timeline, reter quadros, inserir quadro de espera. Aí, aqui eu vou, de novo, duplicar o frame anterior, que essa linha aqui, ela indica que o frame que está atrás dela tá se repetindo. Essa linha contínua verdinha aqui é por causa disso. Então, ó, se eu puxar o frame para cá, é o mesmo desenho. Então, aqui eu vou duplicar o desenho e vou fazer uma posição em cima, que é a parte mais alta do arco da bolinha. Olha lá. Aí aqui é a mesma coisa, vamos aumentar aqui e adicionar o desenho aqui. Ó. Ó, a bolinha já está quase com todas as posições principais. Aqui no finalzinho eu gosto de adicionar uma outra posição aqui, assim, ó, como se ela só reagisse, sabe? Aí aqui é a mesma coisa, eu vou e desço a bolinha. Então a nossa animação está ficando como? Deixa eu só ocultar aqui o planejamento. Então esse é o nosso planejamento,
né? Primeiro a gente cria as posições principais que a gente vai fazer. Posiciona elas no lugar, né, certinho. E a gente segue com o processo. Aí o que a gente tem que fazer agora? Eu vou animar essa bolinha com 2 frames para cada desenho. Existem algumas maneiras de você animar, e isso é de acordo com o tempo que você vai deixar exposto o seu desenho. Você pode animar em uns, né, conhecido também como ones, que a bolinha, por exemplo, se a gente animar desse jeito, ela vai ficar um frame com sua exposição. Então, aqui, choose, né, que é em 2, eles vão ficar 2 frames. E isso pode variar, sabe, dependendo de como você anima, dependendo do que você está tentando representar. Você também pode fazer em 3, né, e também em 4, dependendo do que você estiver fazendo. Então, isso tudo se refere a tempo de exposição. Por quantos frames esse desenho que você fez vai ficar exposto. Então, no nosso caso, eu vou animar em choose, que é em 2. Que eu quero que cada desenho fique exposto por 2 frames. Então, aqui eu já vou começar a deixar 2 frames para cada, mas eu sei que eu vou ter que aumentar isso aqui. Esse tempo eu vou ter que aumentar ele. Porque senão a nossa bolinha ela vai ficar muito rápida. Conforme se a gente dar um play aqui, ó, ela está muito rápida. Ela está muito rápida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar um tempo aqui interessante para isso, que é uma das partes importantes da animação, que você vai sentar e vai planejar o tempo que isso vai acontecer. Isso é uma coisa que você vai adquirir com o tempo, essa noção de eu acho que aqui tem que ter mais 1 ou 2 frames, aqui tem que ter 1 frame. Tudo isso você vai perceber conforme você praticar. Então vai se tornando uma noção que você vai tendo aí. Então, por exemplo, aqui eu quero que ela comece acelerando para ela ter velocidade para ela cair para cá, né? Eu quero enfatizar que a bolinha está caindo acelerando. Então eu vou trabalhar com talvez essa noção aqui, ó. E aqui a bolinha já bate aqui. Aqui, ó. Se aqui tem mais desenhos e ele vai fazendo isso, quer dizer que ele está acelerando. Se for o contrário, então quer dizer que a bolinha está desacelerando. Então a bolinha ela não pode desacelerar numa queda, porque ela está ganhando velocidade. Então eu preciso fazer mais posições aqui nessa região para poder enfatizar essa questão de aceleração. E é sempre bom a gente ir testando o que a gente está fazendo, né? É sempre interessante. Isso eu vou mostrar durante o processo. Então aqui eu acho que talvez uns... Primeiro eu vou manter aqui em posições 1, aí depois eu altero essa questão de posição aqui. Eu vou mudar a cor, né, botão direito aqui, escolho uma outra cor, só para ter uma diferenciação no que eu estou trabalhando aqui. Então, aqui eu vou colocar uma posição no meio. Existe uma opção que você pode ligar uma luzinha e ver as posições que você está trabalhando também, isso facilita um pouco. Só que não se torne dependente dessa luzinha, tente visualizar assim, ó. Então, por exemplo, eu vou arrastar a bolinha mais para cá, para um meio aqui talvez, e vou ver se está funcionando. Por exemplo, aqui é o meio disso. Eu vou fazer algumas posições aqui para dar a impressão que está acelerando. Então aqui eu vou ver onde está o frame.
que eu vou fazer? Eu vou colocar agora a bolinha no meio do arco aqui. E lembrando que eu estou reutilizando o desenho. O meio é mais ou menos aqui. Então eu só estou reutilizando o desenho. O que acontece? Aqui, nessa parte, eu tenho que evidenciar que ela está acelerando. Então eu vou ligar aqui só para eu ter uma noção. Vou achar um meio aqui, mais ou menos. Então, o que a gente já percebe um pouco aqui? A bolinha começa a acelerar. Ela começa a acelerar, aí ela vai cair. Daqui pra cá, eu posso fazer uma outra posição ainda. Não preciso ser tão direto. Eu não preciso daqui já vir pra cá. Eu posso ter uma outra posição antes dessa, de contato com o chão. E para evidenciar um pouco mais esse percurso, para tipo, não ocorrer uma mudança tão brusca assim, né, de posição. Então, ó, por enquanto tá assim. Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar mais um frame aqui entre esses dois. Então eu venho aqui. Aí, do jeito que a gente está fazendo, eu posso deformar essa bolinha aqui para a gente ter essa impressão de que ela está se achatando por conta da velocidade. E aqui a gente pode evidenciar um contato com o chão de uma maneira muito mais específica. Então o que está acontecendo? Dá um play aqui. Ó. Eu ainda acho que eu posso mudar a posição da bolinha para evidenciar um pouquinho mais esse arco ali. Então vamos lá. Então agora eu vou fazer ela subindo. O que eu fiz aqui? Como eu quero reaproveitar esse formato da bolinha, eu só peguei esse frame aqui, né? Esse, dupliquei daqui da frente e arrastei para trás para utilizar. Talvez esse arco que eu fiz ele ficou muito aberto.
Então vamos lá, aqui, vamos adicionar aqui mais uma posição. Só que no caso eu vou fazer a mesma coisa, porque eu quero manter a forma da bolinha daqui, né? Só quero manter essa forma para conseguir fazer aqui a bolinha. Aí o que acontece? Aqui, nessa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa parte aqui, ó. Que eu vou fazer a desaceleração da bolinha nessa região. Pra ela fazer o contorno e cair de volta. Aí fazer o contorno e cair de volta. Isso eu vou repetir nesse quadrinho menorzinho aqui, ó. Aqui é a posição que ela vai estar no meio aqui. E aqui eu vou fazer um meiozinho dela. Bota aqui, colocar no meio e colocar mais uma vez no meio aqui. Eu estou priorizando a posição mais alta aqui. Eu estou valorizando essa posição. E estamos indo, né? Gostaria de falar um pouco também de ênfase, né? No que você está dando ênfase. Então, por exemplo, nessa posição aqui, eu dei ênfase nessa parte mais alta. Então, o que acontece? Quando a gente faz animação, a gente tem uma coisinha que fica aqui do lado, aqui, ó, que fica, sabe, tem uns números, tem uns negócios. Esse negócio aqui é a chave da animação. Então, por exemplo, o que eu estou enfatizando aqui nessa subida? Eu estou enfatizando essa posição aqui. Eu quero valorizar ela. Então, eu coloquei um frame que está muito mais próximo dela para valorizar essa posição dela aqui em cima. Quando você faz a chave, por exemplo, na minha timeline aqui, se eu desconsiderar o 0, porque a animação ela não começa no 0, esse é um problema do Krita. No Krita, o primeiro frame é o 0, só que sempre quando você for fazer, vai ser 1. Então, esse frame aqui vai ser o 1. Então, assim, aqui, esse desenho meu aqui, ele é 28 no programa, mas no caso ele é o 29. Ele é o 29. Então o que acontece? Quando você tiver uma chavezinha, ela vai desse aqui, que é o 19, até esse daqui, que é o 29. O que eu estou valorizando aqui? Qual que é o spacing que eu estou trabalhando aqui? Essa chavezinha, ela tem uma função muito mais como você entender onde você vai colocar o espaço, onde você vai estabelecer a posição do seu desenho. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho um desenho aqui que ele valoriza essa deformação e depois ele acelera para cima. Esse desenho aqui, que é o 21, ele está mais ou menos aqui em relação à posição do 19, né? Mais ou menos aqui. Talvez mais para cima aqui, ó. Mais ou menos aqui. Aí o que acontece? Aqui é o meio entre essa posição aqui e essa. Essas duas posições, o meio é justamente essa aqui, que é o frame 23. Então o meio é basicamente aqui. Daqui pra cá é o meio. E aqui, dessa posição pra cá, ó. Essa aqui é o meio, basicamente também. Então aqui é o meio, então vou colocar aqui o 25. O 25 é o meio. Essa posição aqui, como é uma posição que destoa das outras, né, ela não segue uma interpolação aqui exata, ela tem uma certa deformação. Então ela é um pouco uma pose de ruptura aqui, que você quebra a lógica de um ponto até outro, do 19 até o 29. Esse frame aqui, ele destoa por causa dessa deformação que eu fiz na bolinha. Então ele é como se fosse um ponto de ruptura aqui. Então aqui, ó, o 25 ele é o meio entre o 23 e o 29 também. E o último, que é o 27, ele está mais próximo do 29, então ele não está no meio. É como se ele tivesse num terço. E se você ignorar o primeiro, ele estaria aqui mais ou menos. Então, quando vocês verem esses negócios meio loucos assim, isso tudo faz parte do planejamento. Isso que é muito importante, porque se você estiver trabalhando em equipe
Isso aqui vai te dizer o que você tem que fazer na cena. Ele vai te explicar o que está acontecendo. Porque se você só receber os frames soltos, você não sabe qual que é a noção de spacing, onde você vai posicionar os desenhos, enfim, o tempo, né, que acontece, de onde até onde isso vai acontecer e etc. Então assim, isso que eu estou fazendo é uma ênfase. Eu estou dando uma ênfase aqui e eu estou registrando o que eu estou fazendo aqui. Então, voltando aqui para o nosso trabalho, essa queda aqui, ó, do 29 para o 31, aqui é uma aceleração. Então, a última pose, ou penúltima também, se a gente for repetir essa mesma lógica aqui da bolinha, quase chegar na pose e se deformar, a gente vai fazer primeiro aqui o meio disso. Então, eu vou criar um frame aqui, vou vir aqui e testar ele. Eu posso usar aqui a mesa de luz para achar um meio também, não tem problema. E vamos supor que seja bom aqui. Então, como a posição é menor do que isso aqui, né, daqui até aqui é uma posição muito mais longa, né? A posição dos desenhos tinha espaço. Vamos testar sem uma posição antes do contato. Vamos testar se realmente precisa disso. Então vamos aqui, vamos criar outro frame aqui. Esse vai ser também o meio. Dessa vez eu vou enfatizar o meio também. Vou colocar mais aqui. E eu vou dar ênfase nesse também, nesse aqui, né? Uma posição um pouco mais parecida, justamente com essa daqui, com essa posição aqui. A gente pode testar para ver como é que está o tempo disso. Ó, já achei um problema aqui. Eu tô com a impressão que a bolinha tá vindo para cá. Pode ser só impressão também. Mas só para garantir, eu vou alterar algum caminho aqui nessa parte. Talvez seja a saída da bolinha aqui no caso que tá me dando. É exatamente. Então, gente, a questão aqui tem a ver com space também. Então é bom explicar o que é isso. Que ó, a primeira posição, não talvez a primeira, mas ó, a lógica aqui é justamente essa, uma aceleração. Só que tá vendo esse espaço aqui? Ele não se mantém nessa parte. É como se ele retraísse um pouco. Então o que eu vou fazer? Aqui, para deixar o movimento um pouco mais fluido, eu vou puxar essa bolinha para trás. Eu vou puxar ela mais para trás assim, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui. Se vocês repararem, aqui ó, nessa interseção aqui ó, como ela vai mudando, ó. Então eu vou testar, vai ver como é que fica. Eu gosto mais agora. Eu posso mudar também aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ah, Krita. O programa crashou. Salvem os seus arquivos. Olha que humilhação, eu tô tendo que ver o meu vídeo que eu gravei pra não quebrar a lógica do que eu tava ensinando. Ai, Krita. Ó, acho que já melhorou bastante, então a gente já pode continuar fazendo já. Aqui a gente vai ter que deformar a bolinha, então eu já vou fazer o que? Eu já vou criar um frame aqui para eu já ter o que duplicar. Isso aqui é só uma facilitação de trabalho mesmo, para me ajudar depois, né? Porque o que acontece? Eu vou deformar essa bolinha aqui, eu vou fazer isso aqui com ela. E aqui, talvez caiba fazer mais um frame igual eu fiz aquela vez, né? Aqui atrás, né? No caso esse frame aqui, que a gente pode só refazer essa lógica aqui, né? Então vamos lá. Aí aqui a mesma bolinha, só que diferente, beleza. Aí, ó,
O meio seria aqui, né? Mas eu acho que eu vou deixar ela um pouco mais próxima, igual eu fiz na outra. Talvez mais. Aí esse aqui é um que vai se deformar também. Assim. E aproveitando aqui que que eu tô mostrando esse processo, explicar também que a animação é você experimentar, sabe? Você perceber se está funcionando uma coisa ou não. É importante vocês terem essa questão de, tá dando certo, tem que testar. Você não vai sentar e fazer de uma vez, da primeira vez. Então assim, não faz muito sentido se cobrar nesse nível, sabe? Ó, eu acho que tá dando certo. Talvez, aqui eu possa fazer só uma posição intermediária aqui, ó, talvez assim, ó. Aqui, ó, ao invés de fazer aqui, aí aqui, talvez aqui só uma posição mais aqui. Eu vou testar também, que a animação é testar, sabe, gente? Mas a animação é testar o tempo todo se está dando certo ou não. Por mais que a lógica é essa, mas você tem que testar, não importa. Vamos testar, vamos colocar aqui 45. Eu acho que tá dando certo. Por mim tá dando certo já. Daqui pra cá eu só repito mesmo essa lógica aqui, né? Essas posições, né? Eu repito pelo menos na desaceleração aqui. Na verdade, na aceleração, né? Daqui vai acelerar para cair de novo. A gente faz a mesma coisa. Então aqui, vamos copiar aqui os frames. Aí aqui eu vou colocar uma posição aqui já. Pode ser até mais aqui, sim. Não precisa ter tanta deformação na real, né? Eu acho. Então aqui, vamos ver. Acho que aqui eu vou puxar pra cá já. Repetindo o padrão ali. Essa ferramenta aqui que tem essa visualização das posições posteriores e anteriores, ela é muito importante assim para você visualizar, sabe? É bom você não se apegar a essas posições aqui, porque elas podem te dar uma impressão errada do movimento. Elas são muito úteis para você perceber com o que você tem que arrumar, né? O que você vai mexer e tal. Eu preciso ligar o new skin aqui para ver não sei o que. Tem uma noçãozinha do que tá acontecendo, sabe? Que isso te ajuda bastante, assim. Até pra você animar sem ela, sabe? Então, assim, por exemplo, você pode animar fazendo isso aqui, ó. Só mexendo assim e ver se tá funcionando o movimento. Então, é mais uma dica aí. Um apontamento, talvez. Aí, tá. Aqui eu fiz essa mudança aqui. Aqui eu posso fazer uma leve, bem leve mesmo. Aí aqui também é a mesma coisa, né? Aí você vai alterar também a posição da bolinha para ter aquela impressão de... E aqui eu acho que eu não vou... Aqui eu não precisa ter uma posição muito assim, porque é um kick bem rápido, né? Então, sinceramente, eu acho que não precisa. E vamos ver. Ó. Então realmente o que falta aqui é só fazer daqui pra cá, que é basicamente uma desaceleração. Então eu venho aqui, faço a duplicada do keyframe aqui. Tá, eu vou animar esse finalzinho flipando apenas, só para mostrar como é que é o negócio. Então aqui eu vou pro meio, deixa mais pra cá. Ó, basicamente animar com flipar é isso aqui, ó. Você vai passando de desenho em desenho, vendo como é que tá fluindo de um pro outro. Eu acho que tá ok. Então aqui vamos duplicar de novo. Aumentar o tempo de exposição. Aí você vai tentar pôr ele no meio disso aqui. Dá pra você fazer uma pose extrema aqui ainda. Que é como se a bolinha fosse pra frente e voltasse pra dar uma freadinha, sabe?
Dá pra puxar essa posição um pouquinho pra frente. Pra aqui eu fazer algo assim, ó. Que é uma pose que ela vai além desse frame aqui, só para evidenciar algum movimento que você queira fazer, etc. Então vamos colocar o tempo certinho aqui. Ó, eu acho que ali no finalzinho eu consigo suavizar um pouquinho essa paradinha dela. Dá pra parar um pouquinho melhor esse finalzinho aqui, ó. Porque daqui tá meio... Dá pra fazer mais uma posição aqui. Talvez mudar um pouco aqui. Vocês estão vendo, né? Se tá funcionando ou não, você vai descobrindo enquanto você tá fazendo e vendo e testando, sabe? Então assim, eu acho que vale a pena aqui, ó, eu deixar a bolinha do outro lado para ela desacelerar com a posição final aqui, ó. Deixar aqui, assim. Então, animação, velho, é isso, assim. Você tem que testar o que você está fazendo e ver se está dando certo, se está ficando bom. E indo, sabe? Pra mim ficou da hora, gente. Eu vou só falar umas coisinhas aqui, né, que eu acho que é importante, né, de coisas que eu falei. Essa bolinha tá animada aqui, né, em Tools. Existem as opções de Ones, que aí o movimento é bem mais fluido, mas obviamente dá bem mais trabalho. Também tem os em 3 e em 4, né, que isso vai trazer uma sensação diferente para a animação. Eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, quais são as diferenças de como é que fica o movimento em ones, em twos, em threes e fours, né? Mas um resumão mesmo é basicamente isso, né? Quantos frames ele fica exposto, né? Existem movimentos e coisas que você pode utilizar um desses tipos para trabalhar, então assim, vai depender do que você vai fazer. Então isso eu posso explicar outro momento. Então o que a gente viu nesse teste aqui, essa animação da bolinha? A gente viu o que é aceleração, a gente viu arcos, né, a posição dos seus desenhos, né, que é o spacing, aonde seus desenhos ficam durante a animação e como o que eles transmitem também. Tem a questão do contato da bolinha no chão, que é essa deformação dela que indica uma materialidade. Temos poses de ruptura, por exemplo, essa pose aqui é uma pose que ela não tem uma lógica no seu desenho que ligue esse ponto até desse a esse, não tem uma transição, né? Um desenho, ele quebra a lógica, né, dessa bolinha, por exemplo, ele inverte, essa bolinha está nessa direção e esse está nessa direção, então ele quebra essa lógica. Tem aqui questão da desaceleração, aceleração também, a mesma coisa. E aqui a questão de você aproveitar para fazer um movimento além da pose final para dar um efeito interessante para o movimento. Eu espero que tenha ficado tranquilo de entender tudo que eu falei aqui, né? Eu espero que não tenha ficado confuso em nenhum momento, assim. Se ficou também, vocês podem comentar aí embaixo nos comentários do vídeo, também pode me mandar, que eu vou tentar responder e também pensar em maneiras de deixar as coisas mais claras para os próximos vídeos. Eu acho que é isso, galera. Acho que é isso, pessoal. Eu abordei vários termos nesse vídeo, vários conceitos, mas eu com certeza vou falar sobre eles mais pra frente. Existe muita coisa para explorar através deles, então, por hora, por que você não faz a sua bolinha quicando? Experimenta aí com espaçamento, com aceleração, brinca um pouco em cima de tudo isso que eu falei no vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você tem alguma dúvida sobre animação, curiosidade, sugestão, etc., deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Se inscreve aí no canal para seguir nessa jornada, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e deixe o sininho ligado para receber sempre as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado
e nos vemos em breve. Até! Acabou. Acabou. Acabou, 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 acabou.